Olá a todos, é muito bom ter vocês novamente aqui na LogHelp, o canal da logística direto ao ponto. E no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre indicadores e hoje falando sobre a estrutura, que informações se deve colocar no indicador. Eu sou Cícero Moura, eu sou professor e também sou consultor na área de logística. E vamos lá para o vídeo. Então vamos falar sobre a estrutura dos indicadores. Todas essas informações fazem parte da estrutura do indicador. Então vamos entender cada ponto, que informação é essa e o quanto ela é relevante para você conseguir entender o seu indicador e conseguir fazer um acompanhamento perfeito dessas métricas aí mês a mês. Então começando aqui pelo nome. Todo indicador ele tem que ter um nome. No nosso exemplo aqui, esse é o indicador de faturamento. Então está aqui o nome do indicador. Tá? Então você tem que olhar para o indicador e saber referente o que é aquele indicador. Então, para isso ele tem um nome. O segundo aqui, ó, unidade de medida. Então, ou seja, esse indicador ele está sendo medido pelo quê? Tá? Então, no caso aqui, esse é um indicador de valor. Então, ele está sendo medido em reais. Ele poderia ser, ou outro indicador, pode ser medido por quantidade, ele pode ser medido por dias, por horas, então tem que ter uma unidade de medida. No nosso caso, no nosso exemplo aqui, são medidos em reais. Um outro ponto é a meta. O indicador ele tem que ter meta, tá? Então, você tem que deixar visível nesse indicador qual é a meta. No nosso caso aqui, a meta desse indicador é medida da seguinte maneira. Era estabelecida uma meta de faturamento de R$1.200.000 por ano, tá? Então, essa é a nossa meta. E o nosso acompanhamento, ele está sendo feito acumulado aqui, ó, mês a mês. Então, para eu faturar R$1.200.000 no final do ano, aqui em dezembro, eu tenho que fazer um acompanhamento mês a mês, onde o meu faturamento tem que dar aqui, em média, R$100.000, tá? Então, eu tenho a meta de 1.200.000 e eu tenho aqui o acompanhamento dessa meta acumulada mês a mês. Então, ou seja, para eu faturar 1.200.000, eu tenho que faturar mensalmente R$100.000. E aí eu vou fazendo esse acompanhamento, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse acompanhamento um pouquinho mais para frente. Outra questão é a periodicidade desse indicador. Então eu tenho aqui, ó, eu estou medindo de janeiro e essa faixa vai até dezembro. Então, ou seja, esse é um indicador de um ano, tá? Então tem o período que ele está sendo medido aqui. Um outro ponto, fórmula do cálculo, tá? Tá aqui, ó, a fórmula do cálculo. Como é que eu faço para extrair esses valores? Tá? No nosso caso aqui é muito simples. Para eu extrair esses valores é simplesmente o total das vendas do mês. E aí eu vou jogando aqui cada mês qual foi o faturamento, qual foi o valor da venda que eu tive durante o mês. Nesse caso aqui é bastante simples. E aí eu tenho também o desempenho desse meu indicador, tanto mensal quanto acumulado. Então aqui eu tenho, no mês de janeiro, eu vendi aqui R$110.000. No mês de fevereiro, R$105.000. No mês de março, R$100.000. Em abril, eu vendi R$98.000. Então aqui eu estou falando do desempenho mês a mês. E aqui eu estou falando do desempenho acumulado, né? A minha média acumulada em 2021 foi de R$103.250. Então tem essas duas métricas aqui, tanto o mensal quanto o acumulado. E aí eu tenho o objetivo, tá? Qual é o objetivo desse meu indicador? O objetivo desse indicador é fazer o acompanhamento do faturamento mensal. Já que eu estipulei uma meta anual, eu tenho que mensalmente fazer o acompanhamento desse indicador para ver se eu tenho que tomar alguma medida diferente das que eu estou tomando atualmente, beleza? Então aqui o objetivo já falamos também. E eu tenho aqui, ó, sinalizações indicativas, né? O que são essas sinalizações indicativas? São sinalizações para que você
facilmente, quando você olhar o indicador, você entenda alguns pontos dele. Por exemplo, eu tenho aqui uma sinalização, esse rostinho aqui feliz. Então ele me diz que esse indicador ele está dentro da meta que eu planejei. Por exemplo, se a minha meta é de 1.200.000 por ano e por mês eu tenho que faturar aqui 100 mil reais e na minha média acumulada eu estou com 103 mil reais, então é um indicativo bom. Quer dizer que eu estou ainda 3.250 reais acima da meta que eu planejei mensalmente. Então é um indicador que ele está sorrindo. Ele também poderia estar, se não atingisse a meta, ele poderia estar triste. Tá? Então são sinalizações, aqui você poderia colocar, né, um joinha ou não, independente do símbolo que você usar, são sinalizações para quando você olhar o indicador, facilmente você consiga acompanhar se ele está dentro ou não da meta. Uma outra sinalização que a gente pode colocar no indicador é essa setinha, ou para cima ou para baixo. Isso significa que quanto maior for aqui, quanto mais alto forem as minhas barrinhas, melhor será o indicador. Eu tenho outros indicadores que essa barrinha aqui é para baixo, como por exemplo, inadimplência. Inadimplência, quanto menor a barrinha estiver, melhor será o meu indicador. Então são sinalizações para que a gente possa entender facilmente em que pé que está o nosso indicador. Ok? Então, com essa última sinalizações aqui, a gente chega no final da estrutura de um indicador. Agora só um ponto de atenção aqui. Vejam que nós temos um faturamento que ele começa com 110, 105, 100, 98 mil e que apesar dele estar sorrindo, porque ele está acima da média, né? Então se a média é 100, ele está com 103, apesar dele estar bacana, veja que ele tem uma linha de tendência que não está legal. Então, esse acompanhamento, tá? Então, por isso, o objetivo desse indicador é fazer o acompanhamento do faturamento. Essa linha de tendência, ela já está mostrando para o administrador que ele tem que fazer alguma coisa e tomar alguma ação, porque se a linha de tendência aqui é queda, provavelmente nesse mês de maio pode ser que ele fature 95 mil reais. Então ele tem que olhar para dentro e entender o que está acontecendo e traçar aí alguma ação corretiva, tá? Então, logicamente que esses 2 primeiros meses aqui é o que estão sustentando essa meta ainda dentro do que foi estipulado, tá? Mas atenção nisso aqui, é justamente para isso que serve o indicador. Bom, com isso eu chego aqui ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui esses indicativos na playlist para vocês acompanharem, tá? Para você montar essa estrutura do indicador. E se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, tá? Coloque aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.